Olá, tudo bem? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre você já parou para olhar para dentro? O poder do autoconhecimento. Meu nome é Minoru Ueda e sempre nas nossas salas de aula, na mentoria, principalmente, quando eu falo assim, logo nas primeiras reuniões, vamos falar de autoconhecimento. O pessoal já fala, mas autoconhecimento, Ueda, o que é isso? Não estou falando de auto-sacrifício, não. Eu não estou falando de auto-julgamento. A gente está falando de autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando a gente aborda esses aspectos, vem cá, são os seus pontos fortes, seus talentos. Vamos começar por esse processo, né? Porque quando a gente aborda, por exemplo, feedback, né? Quando a gente aborda naqueles momentos empresariais, das organizações, a época de avaliação de desempenho, fica muito nítido, e espero que isso vá diminuindo, abordar somente os pontos fracos, onde tem que melhorar. Vem cá, por que os pontos fracos são mais fortes que os pontos fortes se são pontos fracos? Sabe por quê? Por conta da nossa cultura. Nossa cultura de abordar aquilo que de repente não é muito bom ou que é um ponto fraco. Se eu melhorar, se eu expandir isso, eu vou ter um crescimento fantástico. Talvez tenha, mas a gente aborda isso e a gente estuda cada vez mais a importância de valorizar os pontos fortes, porque são capacidades que nós temos. E aí, vamos lá. Vamos já abordar os aspectos científicos aí. Que a gente tem desejo, satisfação e aprendizagem rápida. Acabou o vídeo. Vem cá, você deve estar pensando assim, Ueda, autoconhecimento, pontos fortes e como que eu, Ueda, como você percebe os seus pontos fortes no seu dia a dia. Desejo, satisfação e aprendizagem rápida. Esses três aspectos é uma tríade que é estudado pelo professor Clifton, pelo professor Buckingham, nessa obra Descubra os seus pontos fortes. Estava aqui, estava até compartilhando em uma das mentorias aqui sobre Descubra os pontos fortes. Eu estava com o livro aqui. É que se eu balançar muito a mesa, balança também aqui. Mas o Descubra os seus pontos fortes do Clifton e do Buckingham, eles abordam esses aspectos e são aspectos importantes para o nosso dia a dia, de a gente trabalhar o quanto que os nossos pontos fortes alimentam no nosso dia a dia a nossa capacidade de gerar resultados. É esse livro aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Esse livro eu sempre destaco nos nossos vídeos porque é um livro que, além de você ter contato com todos, a descrição de todos os talentos, então você consegue fazer sim, falar, opa, peraí, a empatia é um ponto forte, né? A comunicação é um ponto forte, o carisma é um ponto forte, a adaptabilidade é um ponto forte, sim, é um talento, né? É um talento que se desenvolve, se você desenvolver, se torna um ponto forte. Vamos lá. Um talento é algo que, se você não desenvolver, não se torna um ponto forte. Por isso que a gente conhece muita gente, né, que tem um talento fantástico, lá, faz um retorno, né, percebe seu espelho retrovisor, vai lá atrás, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ou no ensino médio, ou até mesmo na faculdade, ou no dia a dia das atividades, você percebe, nossa, essa pessoa tem um talento fantástico, mas se não desenvolver, se não tiver o processo, né, do mindset da professora Carol Dweck, mindset de crescimento, modelo mental de crescimento, onde você pratica, onde você tem um processo do esforço para que os seus talentos se tornem pontos fortes. Então, vem cá, vamos já fazer algumas reflexões e aproveitar no vídeo de hoje, olhar para dentro, né, para ver que esses são os seus segredos. Sim, são os segredos do nosso crescimento. Se a gente observar o segredo do crescimento de todas as pessoas, independente da idade, independente do gênero, independente, sabe, cultural, tem uma abordagem muito importante de esforço, de prática e de aprendizagem contínua.
Então eu estou falando tudo em tríade, né? Então eu estou falando dos pontos fortes, quais são as atividades, quais são até as leituras, quais são os assuntos, quais são as suas competências, as habilidades que, ao você ter esses comportamentos, você tem desejo de fazer mais, satisfação em realizar algo e uma aprendizagem rápida. Eu, por exemplo, sempre comento isso, né? Eu iniciei a minha vida profissional em um banco. Opa, então eu já entrei na área financeira? Não. Eu tive a sorte, realmente, eu agradeço essa oportunidade de ter iniciado em uma área de comunicação e treinamento. Como office boy, como era contínuo, né? Olha o nome, contínuo, função contínuo, né? Ou office boy, né? E eu tive a oportunidade nessa área de ter contato com várias pessoas que hoje eu agradeço, mentoras e mentores que incentivaram a minha prática de leitura, incentivaram, por exemplo, a oportunidade de desenvolver fotografia, né? Então, eu com 16, 17 anos, de contínuo, né? Eu era assistente de fotógrafo, né? Então, lá no século passado, não tinha as câmeras digitais, então eram aquelas câmeras de rolo de filme, né? Então eu trocava os filmes das máquinas fotográficas, eu carregava o flash, tinha o flash, né? E era imenso tudo isso, então eu tive a oportunidade de ter contatos que talvez no meu universo do dia a dia, né? Na rua onde eu morava, né? Ou no bairro, ou até na escola, eu não teria acesso. Então, fotografia, redação e principalmente leitura de livro. Círculo do livro, né? Recentemente eu estava assistindo uns vídeos de um pessoal que falou: esse livro é do Círculo do Livro. Era um clube do livro, onde os livros que tinham uma capa, era tudo capa dura, os livros. Comecei a ter então o contato com os livros e a partir do momento de ter contato com os livros, comecei gradativamente a fazer as leituras dos livros, né? A comprar os livros. Não foi assim, de repente. Então, por conta disto, que eu aprecio e adoto a filosofia do Ikigai, tanto nas minhas palestras e principalmente nas mentorias, né, nos workshops, a filosofia do Ikigai. Ikigai, razão de viver, ou seja, sentido da vida, ou ampliando cada vez mais o nosso propósito. Mas qual é a conexão que eu estou fazendo? Porque o Ikigai tem os pilares do Ikigai, tá? E um dos pilares do Ikigai é comece pequeno, comece gradativamente, bem dentro da filosofia oriental de Lao Tse, né? Comece com o primeiro passo. E o Keimoji, que é o autor do livro Ikigai, que é esse livro branquinho, eu sempre falo, né? É o livro branquinho do Ikigai, do Keimoji. Ele fala sobre 5 passos. Vamos compartilhar aqui os 5 passos e aí eu retorno nessa questão aí das leituras, dos pontos fortes e também do segredo nosso, né, da importância do autoconhecimento. Os 5 passos do Ikigai. Comece pequeno, liberte-se, harmonia e sustentabilidade, alegria das pequenas coisas, estar no aqui e agora. E é um ciclo, né? Ciclo virtuoso. Esse termo, ciclo virtuoso, uma das professoras, eu fui realizar uma palestra em uma empresa e tinha, né, vários professores, né, porque é uma empresa que tem também a área de desenvolvimento de cada área, os coordenadores, os líderes também, né, adotam também o fato de compartilhar. E uma das professoras falou: nossa, professor, é um ciclo virtuoso, né? Eu falei: me fale mais, né? Ela falou: olha, porque o quinto, que é o estar no aqui e agora, quando você está no aqui e agora, você tem alegria nas pequenas coisas. Quando você tem alegria nas pequenas coisas, o seu olhar tem um olhar de harmonia. E quando você tem harmonia e sustentabilidade, você consegue ser mais flexível e libertar-se de muitas crenças, ouvir as outras pessoas. E tudo isso, o fato de você começar pequeno, não exigir do outro também que comece grande.
Eu achei fantástico, né? Essa reflexão da professora. Eu falei, opa, professora, eu quero quero a sua autorização para utilizar essa sua reflexão para o processo, sim, do Ikigai. Porque o Ikigai, como é uma filosofia, tem que começar pequeno. Mas voltando lá, dos nossos pontos fortes. Quando eu fui abordado, né, fui assim gentilmente incentivado pelos meus amigos e pelas minhas amigas que já estavam, porque imagina, era um jornal empresarial, né? Chamava-se Centro Informativo. Se você é dessa época do Banco América do Sul, vai lembrar, Centro Informativo. Tinha um jornal e tinha uma área que também dava treinamento, né? Treinamento de integração, a área de integração, treinamento de integração, nós também ministrávamos uma aula lá. Foi por isso que fiz a ponte depois para a área de desenvolvimento, para a área de treinamento e desenvolvimento. Então, tudo isso, eu creio que eu tenho que agradecer muito essas oportunidades que essas pessoas, que esses gestores, amigos e amigas incentivaram, porque era um ambiente muito universitário. Imagina, eu estava no ensino colegial, era fundamental. Não, fundamental não, hoje é ensino médio. Então, na minha época lá, eu gostava de futebol, minha leitura era a revista Placar, Gazeta Esportiva, e lá chegando o pessoal começou a falar, olha, você já leu tal livro? Né? Você já leu tal livro? E foi numa época de abertura política no Brasil. Então, muitos livros, muita literatura estavam tendo oportunidade então de serem reeditadas e tudo isso. Por isso que é começar pequeno, foi a ponte, né? Foi começar pequeno que eu fui abordando isso e falei, opa, peraí, para eu escrever melhor, porque lá eu fui começando a ter, foi escala, fui começando pequeno. Eu fui contínuo, assistente de fotógrafo, depois naquela época não tinha computador, pessoal. Você fala, ó, Eda, você é jurássico, né? Eu sou analógico ainda, não era da era digital, né? Foi até esse final de semana eu estava lendo um texto do Domenico Di Masio, né? Um fantástico escritor, falando de analógicos e digitais. Que eu achava que o analógico e digital era só a época do RG, do ano, né? Mas o Domenico Di Masio, ele fala, olha, não é apenas isso, é um modelo mental. Por isso que a professora Carol Dweck, do livro Mindset, eu estou até olhando se o livro estava... Ah, está aqui, ó. Sempre gosto de deixar perto, porque nas mentorias eu utilizo muito esse diálogo com os mentorados e as mentoradas. Inclusive, se inscreva no nosso canal, senão eu levo puxão de orelha do editor. Se inscreva no nosso canal, né? A gente tem um recorte aqui que 80% das pessoas que assistem no nosso canal não são inscritas. Então, inscreva no nosso canal, dá uma força. E aqui o Mindset, o modelo mental, que a professora Carol Dweck, ela trabalha, então tem um modelo mental fixo e modelo mental de crescimento. Então, não que o Domenico Di Masio fale sobre esses dois modelos mentais, mas ele fala da importância desse olhar digital e do olhar analógico para as nossas tomadas de decisões. Mas voltando lá, então era uma época tinha lauda, o pessoal corrigia, tinha a área que fazia as correções, lauda era uma folha, onde você tinha todo para tamanho, qualquer número de letras e tudo isso, que correspondia ao espaço lá do jornal, ao espaço da revista. Então tinha o pessoal que corrigia, e era a correção mesmo, caneta vermelha. Então eu era o datilógrafo, datilógrafo século passado, hoje digitador, né? Então tudo aquilo que os redatores escreviam, eu corrigia e tudo isso. Então eu fui modelando, olha que bacana, né? A programação neurolinguística, ela fala muito de modelagem, você modelar. Você vai começando pequeno, né? Você vai se libertando de crenças, olha como que a filosofia do Ikigai é legal, né? Você vai libertando de outras crenças, fui colocando a estratégia do E, né? Futebol, né? Música, literatura, leitura, tudo isso, fotografia, né? Cinema, e foi toda uma ponte. E fui, então, fazendo esse processo. Mas onde eu quero chegar aqui? Às vezes, quando a gente começa a estudar o processo aí, que a pessoa fala, não, eu tenho que fazer o que eu amo, porque eu tenho que descobrir o que eu amo, tudo isso, é uma conversa que é importante, sim. Muita gente, minha filha tem muitas amigas e muitos amigos, na época do vestibular, que já tinham, sim, sabe,
já sabia corretamente o que queria fazer, o que amava fazer. Mas muitos de nós, eu, por exemplo, né, eu não sabia que eu amava a área de treinamento e desenvolvimento. Fui lá ingressei lá, né, lá com 15 anos e fui tendo a experiência e tendo os feedbacks das pessoas. Opa, Ueda, você, na hora de você trabalhar com os alunos, você fala uma linguagem mais próxima, né? O seu tom de voz, tudo isso. Então, tudo isso são feedbacks. E para que a gente possa ter essa abertura do autoconhecimento, estar aberto aos feedbacks é importante. Estar aberto aos feedbacks. E nessa questão digital, o digital tem muito a ver com feedback, são feedbacks muito rápidos, né? Você tem o feedback aqui de você dar o joinha, inclusive dar o joinha aí, você tem o feedback de você ter os números digitais assim muito rápidos, né? Porque se você perceber, né, a diferença entre você ter os indicadores aqui no YouTube, de quantas pessoas assistiram, e indicadores das televisões, né, normais, dos canais normais lá, da época ainda analógica. Então, vem cá, você é mais analógico, mais digital? Comenta aí. E essa questão dos talentos e dos pontos fortes. Por conta disso, que é muito importante a gente observar quais são os nossos talentos, nossos pontos fortes o quanto antes, para que, de repente, um feedback que naquele momento você fala, não, mas não é um feedback assim que tem a ver, mas se você começar a fazer conexões, fala, peraí, de repente essa pessoa deu um feedback de correção, ou de corretivo, ou de reconhecimento, ou desenvolvimento, que eu posso ser estimulado a aprender alguma coisa. Lembra da leitura que eu falei lá atrás? Então eu recebia feedback e foi pouco a pouco, eu falei, opa, né? Olha esse livro aqui, ó, Insustentável Leveza do Ser, um dos primeiros livros, né, que eu li lá, falei, nossa, e aí fui abordando, Inácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum, depois eu conheci o autor pessoalmente, e aí você vai fazendo as conexões, um grande escritor brasileiro, você não conhece, é bom, Inácio, Não Verás País Nenhum, nossa, e aí você vai fazendo as conexões do processo. E quando você recebe o processo do feedback, por isso que o feedback, ele é um dos pilares importantes do mindset de crescimento, do modelo mental de crescimento. Essa questão de observar os seus feedbacks, eu sempre reitero nas minhas mentorias, né? Até eu sempre dou esse exemplo, mas não é um só exemplo, são vários, né? Eu tive uma mentorada executiva que ela chegou, a gente fala, né, que às vezes as pessoas chegam num limite, mas é um limite que ele ou ela impôs. No caso dessa mentorada, ela se impôs um limite. Ela falou, olha, eu vou chegar até esse cargo aqui. Chegou e depois ela não conseguia mais ampliar a sua visão. Ela não aceitava os feedbacks do dia a dia. E ela falou, não, Eda, eu recebo feedback assim. Então a gente sempre faz esse exercício. Ó, procura 3 pessoas. Uma pessoa da sua família, né, uma pessoa que trabalha com você, tudo isso, e uma pessoa da área social, né, que lá, seus amigos e tal. E pergunta, ó, será que dessa maneira acontece isso? Ela, por exemplo, ela fazia muitas caras e bocas quando recebia feedback e não gostava. Ela falou, não, Eda, eu não recebo dessa maneira. Aí eu perguntei, pedi para ela, falou, olha, nessa primeira reunião que nós estamos, olha, a próxima, vem comigo, traz para mim os resultados. E ela escreveu até numa caderneta. Falou, Edu, olha quanta coisa aqui. Todo mundo fala que eu faço caras e bocas. Então ela começou também a ter um autocontrole, porque nós temos esses pontos cegos, né? Pontos cegos comportamentais, ou principalmente do nosso não verbal, ou do nosso tom de voz. Tom de voz é um ponto cego, porque às vezes eu não escuto a minha própria voz. E o segundo é o meu não verbal, que é um ponto cego. Então, por isso que fala, né? Cuidar do nosso não verbal no nosso dia a dia. E voltando à questão dos talentos e das questões principalmente relacionadas aos pontos fortes. Quanto antes a gente conhecer, quanto mais a gente reconhecer, quanto antes a gente ter contato com esse código, falando do código da produtividade, caso você queira conhecer, o nosso e-book, Código da Produtividade, a descrição está aqui, né? O link está na nossa descrição.
do nosso vídeo aqui. Então, quanto mais você perceber quais são os seus pontos fortes e os seus talentos, desejo, satisfação e aprendizagem rápida, mais e mais você terá o seu segredo, né? Você vai descobrir o seu segredo que está dentro de você.